no meio das perguntas ela pediu um documento, devolveu. Aí depois ela pediu um segundo documento e foi quando ela levou esse documento lá pra dentro. E aí ela. Fala pessoal, aqui é o Cristiano, sou um dos fundadores da Move e hoje eu vim bater um papo com o Matheus, que tem um caso bem diferente do que a gente tem trazido aqui. O Matheus ele tem algumas características que tornam o caso dele super desafiador. Primeiro que o cara acabou de ter duas negativas de visto em 2023. Uma pro visto de turismo, outra pro visto J2, porque o marido dele está nos Estados Unidos com o visto J1. A gente vai explorar mais sobre isso aqui, ele vai contar o que é o visto, vai explicar tudo isso, ou seja, um cara que vem de duas negativas em 2023, aplicou agora com a Move para o visto de turismo, teve o visto aprovado, tem cônjuge nos Estados Unidos e ainda assim ele é autônomo, ou seja, da ponto de vista do cônsul, pode ser interpretado como alguém que pode trabalhar a qualquer lugar, que não tem tanto vínculo empregatício assim, enfim, é um caso sensível pra caramba, a gente vai contar sobre isso daqui. Matheus, primeiro eu queria te agradecer pra caramba por ter topado bater esse papo e contar a tua história. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Por favor, cara, se apresenta. Não, eu que agradeço o convite. Eu resolvi aceitar porque foi muito importante ter feito a mentoria. Acho que sem ela eu não tinha conseguido. E eu quero contar um pouquinho, né, do meu caso. O pessoal pesquisa muito vídeo no YouTube. E o meu caso acho que foi um pouquinho peculiar, com duas negativas, né? Então acho que vai ser interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Matheus. Eu tenho uma empresa de fotografia aqui na minha cidade, em Minas Gerais. Apesar de contar com 4 colaboradores, sou eu quem cuida da parte financeira, administrativa do meu negócio. Eu estou junto com o meu marido, a gente tem um relacionamento já há quase 8 anos. Mas nós moramos juntos desde 2019 e casamos agora em agosto, porque em setembro ele foi para os Estados Unidos, foi convidado a fazer o doutorado de sanduíche lá, que é o PhD. E aí a minha vontade sempre foi, né, porque a gente é só eu e ele, né? E apesar de estar sozinho aqui, eu fico com muita saudade. A rotina foi um pouco quebrada de da gente estar junto, então eu estava almejando, né, conseguir ver ele passar o final de ano. Meu aniversário é final do ano, o aniversário dele é final do ano também. Então a gente queria tentar passar aniversário junto, as festas de final de ano juntos. E vai dar certo. Daqui 5 dias já estou indo para os Estados Unidos. Parece que, cara, deu tudo certo mesmo, né? A gente estava conversando aqui antes, o Matheus ele contou que ele teve o visto dele aprovado quinta passada, nós estamos agora numa quarta-feira, não é isso? Isso, E já recebeu o passaporte. Então, assim, foi tudo super rápido. recebi ontem. Pô, que doido isso, né, cara? Não, mas legal demais. E me conta um pouco aqui sobre o tal do J1, né? Explica pro pessoal o que é o visto J1. Eu tive dois vistos negados esse ano. Eu tive um visto de turista em abril e o J1 em outubro, final de outubro. E aí, 40 dias depois, eu apliquei o de turista de novo, né, com a mentoria de vocês e foi aprovado. Inclusive, a mentoria foi bem rápida, né? A gente fez as coisas bem rapidinho, mas de forma correta. E aí, nós temos o visto J1, que é o visto de pesquisador. Meu marido está lá nos Estados Unidos fazendo pesquisa, né, de doutorado. E o J2, ele é um visto de acompanhante. E por eu ser casado, eu tinha direito ao visto J2. Pelo visto, o J2, eu posso ficar o tempo que o visto tiver duração lá, porque o visto de turista acho que a gente pode ficar 3 meses lá nos Estados Unidos. Então o J2 eu podia estender um pouquinho. Mas o J2 também foi negado. Então agora com o de turista eu fiquei mais tranquilo. O de turista, na verdade, você pode ficar 6 meses, normalmente é a permanência que eles dão, né? Mas existe sim a possibilidade do cônsul dar menos, mas via de regra todo mundo recebe 6 meses. E aí, legal, o teu marido ele então conseguiu o J1 através de uma bolsa para fazer um doutorado sanduíche, é isso? Foi pela CAPES que ele conseguiu? Isso. Na verdade, ele tem duas bolsas. Ele tem uma bolsa vindo do Brasil e uma bolsa lá dos Estados Unidos. Ele ganhou o maior prêmio da odontologia brasileira no ano passado com a pesquisa dele. E aí esse ano ele foi participar meio que das Olimpíadas Internacionais da Odonto, não conseguiu o internacional, mas aí foi assim que foi caminhando para os Estados Unidos encontrar ele, vamos dizer assim. Ele mandou alguns e-mails e ele acabou entrando no Instituto Nacional de Saúde. É como se fosse o Ministério da Saúde lá dos Estados Unidos. É o maior centro de pesquisa de saúde do mundo, tá abaixo só da OMS. Ele conseguiu o visto J1 através de lá. Eles quem aceitaram, né, ele para ir para os Estados Unidos para fazer a pesquisa dele lá e ensinar também um pouco do que ele estava fazendo aqui. Então, o pessoal de lá quem mandou a documentação para ele
para ele conseguir o visto J1 aqui. E o visto J1 dele foi aprovado, não teve problema nenhum. Pô, bom demais, cara. Parabéns pra ele. E assim, engraçado, porque você vai contando, o teu caso ele vai tendo uns aspectos que vão tornando mais complexos, né? Então, assim, bom, casamento recente, né? Apesar de ser um relacionamento antigo, um casamento recente, logo antes da viagem. E aí você já sinalizou pro governo americano, eu quero acompanhar o meu marido. Então, assim, significa que eles já sabem que você tem essa intenção, você quer estar junto dele, mas aí você tira um visto de turismo. Então, como que eu convenço os caras de que eu não tô indo com uma intenção diferente de só ir lá, estar junto esse período e voltar? Ainda sem falar que você é de Minas, né? Assim, não é de Governador Valadares, a gente estava falando aqui, mas é de Minas, ali daquela meiuca ali. Para quem não sabe, Governador Valadares que fundou aqui algumas cidades dos Estados Unidos. Tem uma comunidade fortíssima e, bom, Consul já vira os olhinhos quando ele vê Governador Valadares ali no 1060. Faz parte. Bom, legal, cara. Deu certo no final das contas. Bom, foi tudo muito rápido, né? A gente tá falando de abril, primeira negativa, dezembro de 2023. Já tava com. Depois da segunda negativa, já tinha passado por tudo isso, já tinha feito a aprovação. E, cara, de onde que veio essa tua vontade de não desistir da parada? Porque, bom, teu marido ele vai ficar um tempo específico nos Estados Unidos, depois ele volta. Você podia optar por esperar, mas, cara, você fez 3 tentativas. Foram 3 10 160, 3 taxas, teve o custo da mentoria, enfim. De onde que veio essa vontade de que, cara, não deu certo ainda, mas não é porque não deu certo antes que não vai dar certo agora, eu vou continuar tentando e tentar sempre buscar uma estratégia que pareça mais inteligente, mais sensata. Teve a humildade de falar, cara, não vou pedir ajuda aqui porque não deu antes, vou tentar fazer com a ajuda de alguém, enfim. Por que você insistiu no teu projeto? Então, o primeiro de turista nós tentamos, ainda a gente não tinha expectativa dessa questão dele ir para os Estados Unidos para estudar. Até então a gente queria era turistar, ir para Orlando, conhecer Nova York. Ele já tem um visto, né? Não, ele não tem visto, ele tirou o J1, ele não tem o visto de turista. Ele aplicou com você da primeira vez junto ou só você? Fomos nós dois aplicar o visto de turista em abril, que foi o negativo. A gente tem um amigo que é de uma agência de turismo, e aí foi ele quem preencheu nossa DS, mas a gente não foi muito bem orientado. Não por ele, mas a gente achou que seria muito fácil, que a gente tem renda, a gente tem o trabalho fixo aqui no Brasil, então a gente achou que ia ser fácil. E lá eles fizeram, né, em abril, 3 perguntas, a gente respondeu bem seco, não vou mentir, foi bem seco. O que que você é? Ah, sou fotógrafo. E aí a gente teve essa negativa. E depois, quando a gente casou, eu tive como fazer o visto J2. Me falaram, né, que o J2 ia ser garantido, que ia dar certo também. Mas também não deu certo, né? Muito improvável. E foi quando eu comecei a entender que, na verdade, os vistos americanos hoje, eles estão mais difíceis de serem liberados. Eu acho que depois da pandemia muita gente migrou de forma ilegal para lá, tanto que agora o México também está pedindo visto. Então, se você for para o México, você tem que tirar o visto mexicano. Eu acho que as pessoas imigravam, né, do México e do México tentavam entrar para os Estados Unidos. Mas a minha vontade de não, o que não me fez desistir, eu já estava bem triste quando o J2 foi negado. Mas uma amiga que conhece vocês, que acompanha vocês já tem um tempo, você e o Oliver, ela virou para mim e falou assim: olha, talvez, mesmo com o J2, você achando que teria dado certo, que o J2 eu também não fiz mentoria nenhuma. Falaram, não, o J2 é aprovado com toda certeza. E aí ela virou e falou assim: olha, tem um pessoal que eu sigo no YouTube, no Instagram já tem tempo, eles trabalham com vídeos, porque ela tem um sonho também de ir para os Estados Unidos para trabalhar. Faz essa mentoria com eles, é interessante, às vezes eles vão entender o seu caso, ver o que você está errando e fazer com que dê certo dessa vez. Eu conversei com meu marido, ele falou: ah, vamos tentar mais uma vez então, se não der certo, aí a gente se encontra só quando eu voltar, no ano seguinte, né, que ele volta em 2024. E aí foi quando eu entrei em contato com vocês, né? Aos poucos eu fui entendendo o que estava faltando para o meu visto ser aprovado. E, na verdade, não foi sorte. Eu também, através do material que vocês me passaram, eu estudei. Foi muito importante também vocês terem mandado, depois que eu terminei as etapas, o material de o que eu preciso levar, quais documentações eu preciso levar. Porque esses documentos, eles pediram 3 documentos para mim e eu já estava bem orientado por vocês, né, de quais documentos que eu tinha que levar. E eu acredito que ter levado esses documentos também foi essencial para eu ter sido aprovado.
Você falou tanta coisa importante aqui. Isso sobre o visto americano não ser mais tão fácil de aprovar como era antigamente. Eu falo isso vídeo após vídeo e as pessoas não acreditam, Matheus. É impressionante. Tem um monte de gente que assiste esses vídeos aqui de entrevistas como essa que eu estou fazendo e as pessoas juram que, porque eles viram esses vídeos, eles sabem exatamente o que tem que fazer agora. E, bom, acontece um monte de gente depois que contrata a gente porque foi negado, porque tentou fazer. O que as pessoas precisam entender é que é tudo muito sensível, assim, sabe? Bom, você vai falar às vezes 50, 200, 500 palavras numa entrevista e basta uma, duas palavras erradas para o cônsul ganhar uma desconfiança e abrir quatro perguntas pesadas ali, ou então já negar de cara. Então, é tudo muito sensível. Essa estratégia ela tem que estar perfeitinha, à prova de erro, com tudo redondo, sabe? E as pessoas elas têm ainda essa cultura de que não, eu vou lá de forma monossilábica, o que você vai fazer? Turismo. Quanto tempo? 7 dias. O que você faz? Fotógrafo. E aí juram que isso vai ser suficiente. Cara, a gente não está em 2016, 17, 18 mais. As coisas mudaram. O volume de pessoas usando visto para coisa que não devia aumentou demais. Os caras são muito mais rigorosos. O volume de aplicantes subiu muito. Então é preciso estratégia mesmo, sabe? E às vezes não é uma coisa revolucionária, né? Às vezes são detalhes, é postura, é essa fala aqui, opa, tira esse trecho aqui que vai dar margem para abrir para tal coisa. Então, assim, é preciso, e é difícil a pessoa, por mais que ela tenha boa intenção, por mais que ela pesquise, é difícil você saber o que tem que ser feito sem você conhecer centenas de milhares de casos, né? Então, bom, o teu caso ele é bem típico, porque é o que acontece o tempo inteiro. 40% das pessoas que procuram a Move procuram com uma negativa já. Então, assim, isso tá pesado pra galera. Só que as pessoas não entendem que fica mais difícil depois. E não é porque aprovou para um que vai aprovar para outro, sabe? Então, eu tava agora mesmo, tava conversando com o pessoal lá, parece que eles fizeram uma entrevista com um outro casal, mesmo problema, duas negativas já, é o tempo inteiro essa história se repetindo. E um caso semelhante de uma pessoa da família já está nos Estados Unidos e a outra está querendo ir e não consegue, tentou um visto antes, tentou um visto depois, enfim. Só que eu estou querendo dizer ouçam isso que o Matheus falou, cara. As coisas não são simples mais. Não existe isso de visto garantido. Ah, mas o J2 é garantido. Não existe garantido. Absolutamente não existe garantido. Isso daí é besteira que a galera fala. Tem que ter estratégia, tem que ter preparo, tem que levar esse negócio a sério, sabe? É engraçado, assim, tive pessoas da família já que tiraram o visto americano e que falavam, nossa, mas eu achava que era a coisa mais simples do mundo. E foi o terror lá dentro. Então é preciso se dedicar mesmo. E, bom, que bom que deu certo, cara. Agora, essa questão da documentação, legal, porque não é comum eles pedirem documentação. Eles pedirem três ainda, é bem mais incomum, assim. Isso acontece com um percentual minúsculo de pessoas. Você foi fazer entrevista em que cidade? A primeira vez eu tentei em Brasília, a segunda vez em São Paulo e a terceira vez foi em São Paulo de novo. Entendi. E você mora? Eu moro em Minas Gerais, Uberlândia. Eu fico entre Brasília e São Paulo, mas dessa vez eu decidi ir para São Paulo porque seria mais fácil para mim, acomodação, o lugar, porque Brasília eu ia ter que fazer bate e volta, então ficou mais fácil ir para São Paulo. E até porque a data que eu consegui mais próximo também foi de São Paulo. Eu estava desesperado, né, para conseguir uma data próxima e aí eu fui para São Paulo porque eu consegui uma data mais próxima por lá. E foi super rápido mesmo, né? Porque visto de turismo não tá tão perto assim de data de entrevista, né? Tem gente que consegue para 5, 6 meses depois. Você conseguiu para quantas semanas para frente? Foi 3 semanas até a entrevista. Deixa eu aproveitar e agradecer a sua amiga que falou da Move para você. Se não fosse ela, não estaríamos aqui agora. Então, pô, obrigado aí. É legal. E aí, bom, São Paulo então, Minas para São Paulo, você teve que viajar. Você chegou, ficou no hotel? Como que foi isso? Eu tenho amigos que moram em São Paulo, tenho uma amiga que sempre me recebe lá na casa dela e eu liguei pra ela e falei, olha, vou tentar o visto mais uma vez, então eu posso ficar aí na sua casa. Ela falou, não, pode, tranquilo, então foi por isso que eu fui pra São Paulo. Aí não gasto pelo menos com o hotel, fico gastando só com o deslocamento. Agora vamos guiar o pessoal aqui. Você chegou lá em São Paulo, como que estava o ambiente lá fora? Como que foram as etapas pelas quais você foi passando conforme você foi entrando até chegar na hora da entrevista? A minha aplicação eu tive que fazer em 2 dias. Eu consegui um dia anterior para o CASV e o dia de entrevista que era o dia seguinte. O CASV em si estava bem vazio, foi bem tranquilo. E aí eu até entrei no pensamento de que, nossa, amanhã vai estar vazio também. Talvez o pessoal deve tirar visto lá para setembro, outubro, porque chega dezembro e tá todo mundo querendo, já tá todo mundo viajando. E aí eu cheguei lá no outro dia e filas imensas, tava muito cheio, muito grande. Mas o bacana é que mesmo se você chegar
sei lá, 3 horas antes, eles chamam as pessoas pelo horário que você marcou. Obviamente, eu não cheguei em cima da hora, né? A gente tem que fazer as coisas com antecedência. Mas aí o meu horário foi das 7h30, então a gente já foi o segundo a entrar. E tava muito cheio, tava bastante cheio lá. Mesmo sendo dezembro, tava muito cheio. Você estava tranquilo? Como que estava teu emocional assim? Bom, duas negativas já, não é pouca coisa. Marido fora do Brasil, tá distante, então tem várias fragilidades ali, mas você estava tranquilo no dia? Não vou dizer que eu estava tranquilo, porque eu estava ansioso para dar certo, né? E eu estava com o pensamento de. Até meu marido falou para mim no dia anterior que eu estava ansioso, e ele falou assim: você já fez tudo. A mentoria deu super certo. Eles te ajudaram com documentação, eles te ajudaram com o simulado de entrevista, eles te ajudaram com o questionário. Você estudou esse questionário, você sabe o que você precisa responder. E até no dia anterior a gente fez a videochamada e eu falando para ele, ó, faz essas perguntas aí para mim, que foram as perguntas do simulado que vocês passaram para nós, e eu vou saber se eu estou respondendo de forma correta. Então, o meu pensamento lá, eu estava positivo o tempo todo, de que eu tinha feito tudo. Se tiver sido negativo, seria alguma coisa deles mesmo, porque do meu lado eu falei 100% a verdade, eu levei documentos verdadeiros, em momento nenhum eu levei ou falei alguma coisa que era mentira, né? Então eu tava um pouco tenso, né? Porque o ambiente lá é bem hostil, te dá essa sensação, né, de te deixar um pouco tenso, mas eu estava positivo. Eu quis ficar positivo o tempo todo para tentar manter a calma um pouco. E lá dentro da fila mesmo, eu ficava repassando as perguntas na minha cabeça de novo e imaginando que eu poderia responder. Isso que você falou é tão importante porque o impacto psicológico que tem você saber que você fez o que você podia ter feito para levar a sua melhor versão e que você está com a verdade e que além da verdade você se preparou da melhor forma que você podia, isso traz uma paz de espírito, né? De saber que, bom, não estou aqui vulnerável, não estou aqui sabendo que eu estou devendo, que eu podia ter feito mais ou que eu estou contando meias verdades. Não, está tudo aqui limpo, explícito, verdadeiro e preparado. Pô, isso dá uma calma, né? Tranquiliza muito o emocional, né, cara? E muitas vezes eu vejo que as pessoas elas tentam procurar atalho, né? Elas tentam procurar facilidades para poder garantir ou aumentar a chance de aprovar o visto e fazem coisas que não deveriam fazer. E aí ela vai negada na primeira aplicação, depois na segunda ela vai precisar lidar com aquela meia verdade ou até aquela mentira que ela contou na primeira aplicação e aí depois ela é negada. Depois na terceira, ela vai ter que tentar cobrir dois problemas que ela trouxe em outras entrevistas. No teu caso, não. Você teve um ponto positivo, que deveria ser o básico, mas hoje em dia é considerado um ponto positivo, de que você falou a verdade na primeira, você falou a verdade na segunda. Então você não estava com medo de nada, né? Você não tinha nenhuma informação escondida ali que pudesse ser trazida à tona pro cônsul. Como que você vê tudo isso, cara? Eu acredito, bom, isso eu não sei, acho que nem você sabe, mas eu acredito que eles já fazem uma pesquisa prévia sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, se a gente declara imposto de renda ou se não declara, qual que é mais ou menos a nossa profissão, quanto mais ou menos de renda que a gente deve ter. Eu acredito que eles devem ter isso. É importante a gente falar a verdade. Eu falei a verdade na primeira, na segunda e na terceira e levei documentos comprovando essa verdade, porque eu acho que a partir do momento que eles estão fazendo a entrevista, eles ficam prestando atenção na exatamente onde você vai errar, onde você falou alguma coisa que é meia verdade ou que é mentira. Então eu acho isso muito importante falar realmente a verdade, mesmo que a verdade doa, porque, por exemplo, o meu trabalho fica parecendo que eu consigo fazer ele lá dos Estados Unidos, o que não é verdade. Mas para eles ficam realmente parecendo que eu consigo fazer lá dos Estados Unidos, e eu reafirmo de novo para eles sobre o meu trabalho, conto a verdade e acho que isso foi muito importante para ter sido aprovado esse visto de novo. Eles com certeza podem analisar várias informações. Eu acho que tem informações que eles não têm acesso. Tem informação que ela é sigilosa de um país, né? Um país não vai abrir para o outro e tal. Então, eu não acho que eles consigam ter acesso à declaração de imposto de renda. Isso é bem restrito, o acesso ele é bem restrito. Mas definitivamente tem coisas que eles conseguem olhar se eles quiserem. E, bom, eles fazem uma análise prévia, eles têm um sistema, né? O sistema já puxa um monte de coisa ali e já evidencia alguns pontos de atenção. Então, com certeza, a 1060 é aquilo, né? Não é ela que aprova, mas ela pode negar. 1060 ela tem que ser o básico do básico, tem que estar verdadeira, tem que não ter erros, tem que explicar da melhor forma possível os campos que são subjetivos ali, que você consegue de alguma forma
adaptar. Então, é isso. Cumpriu o papel, a verdade está toda ali. Legal, agora vamos para a entrevista, que é o que eu vou falar. Que, primeiro ponto, tem que bater com o que está no 160. Segundo, tem que ser inteligente e tem que ser bem estruturado. Se eu conseguir essas duas coisas, a chance vai lá para cima, né? E não dá margem, que você falou, não dá margem para o cônsul. Você chegou a ver pessoas lá em situações de aprovação, de negativo, alguma coisa que te chamou a atenção? Sim, as duas pessoas que estavam na minha frente na fila foram aprovadas, mas enquanto eu estava na fila, eu fiquei observando, e aí todo mundo saindo com o papelzinho rosa, né? O famoso papel rosa, que foi o papel que eu recebi no final de outubro, que é o papel da negativa. Tinha muita gente sido reprovada assim, mas na minha fila, as duas pessoas que estavam na frente eram dois homens adultos, lá nos seus 40 anos, eles foram aprovados. O interessante foi que a entrevista deles foi rapidinha, foi coisa de 1 minuto mais ou menos. Mas a minha, Cris, eu não tava com relógio, mas eu juro que ela durou ali em torno de 6, 7 minutos. Foi uma entrevista bem tensa. Eu só não fiquei tenso porque eu tava preparado, porque eu tinha estudado, que as respostas estavam na ponta da língua, vamos dizer assim, mas ela me apertou bastante. Acho que justamente por eu ter tido essas duas negativas, e a gente escreve, né, na própria DS, as duas, se você já teve o visto de turista negado, então ela me apertou bastante, mas eu acabei ficando tranquilo, acho que eu estava mais tenso na fila do que na hora da entrevista, porque aos poucos que ela foi fazendo as perguntas, eu já estava sabendo a forma que eu deveria responder, e de novo, respondendo a verdade, sem fugir da verdade. Você falou que você foi entrevistado por uma moça, né? Como que ela estava contigo? Ela estava tranquila, séria, simpática, grossa? Como que foi? Não, tava normal, vamos dizer assim, nem fria nem quente. Tava fazendo as perguntas e eu respondendo. Foi um objetivo, né? Foram quantas perguntas ao todo, mais ou menos? Tem ideia? Cara, foram 10 ou 11 perguntas, se eu não me engano. Foi bem extenso, por isso que a entrevista demorou. É pergunta pra caramba. Teve algum momento específico que você sentiu assim, cara, o negócio vai dar ruim ou o negócio vai dar bom? Tipo assim, nossa, ela tá muito na defensiva, pelo visto ela já tá com a intenção de me negar, ou então, olha, ela tá mais receptiva do que eu imaginei. Você teve esse sentimento? Eu tive, porque teve dois momentos na entrevista que eu nunca tinha visto. O primeiro foi que ela me pediu um documento, eu entreguei esse documento para ela, e ela entrou lá pra dentro e sumiu. Ficou uns 2 minutos lá dentro. Acredito que ela tava pesquisando se esse documento que eu tinha entregue e que ela tinha me pedido era verdadeiro mesmo. E eu lá de fora, naquela tensão, né? Cadê essa mulher? Por que que ela sumiu? O que que ela tá fazendo com esse documento? E o outro momento que eu tive de tensão também, eu não sei por qual motivo, mas ela escreveu muita coisa no computador. E eu não tinha visto isso em outras entrevistas. A gente fica reparando um pouquinho, né? A entrevista que tá na frente, a entrevista que tá do lado. Mas ela escreveu muita coisa no computador. E aí passa aquele momento na sua cabeça de, cara, ela tá escrevendo aqui alguma coisa que vai ser realmente a negativa do meu visto. Ou ela foi, levou esse documento lá pra dentro para tentar achar alguma coisa e vai negar o meu visto também. Então foi bem peculiar essa entrevista minha, porque eu realmente nunca tinha visto um cônsul pedir um documento e entrar com esse documento e sumir por uns 2 minutos. E depois, continuando as perguntas que ela estava fazendo para mim, ela escrever muita coisa no computador. E ela escreveu muita coisa mesmo. Eu acho que foi quase uma redação do Enem ali. E eu esperando lá, né? Esperando de forma tensa, mas tranquilo, respondendo o que ela estava me pedindo. Mas a consuleza, ela devia estar ali embasando por que que ela ia passar por cima da decisão de dois outros cônsuls que tinham te negado outras vezes. Isso só mostra a complexidade que é a parada mesmo, assim. Né? Não é simples, porque quando você tem uma negativa, você precisa, o cônsul ele precisa olhar e falar assim, tem aquele meu colega ali, ele está do meu lado, eu estou olhando para ele aqui. Ele negou esse cara. O que que ele está me falando que vai me fazer passar por cima da decisão do meu colega e bancar a aprovação do vídeo dessa pessoa? Tem que ter estratégia. Por isso que a gente fala, cara. Não é simples o negócio. Digitou porque ela devia estar lá, ó, tá justificando por A mais B que aquilo ali era sensato e que você estava mostrando coerência, estava mostrando verdade, que a documentação estava alinhada, enfim. É sensível, mas é isso. Bom, tive Cris, pessoal que está assistindo, Cris, tive uma negativa. Quer dizer então que não tem como? Absolutamente não. E aí tá o Matheus aqui, duas negativas é uma prova viva disso. Mas é sobre vocês entenderem a criticidade do negócio, cara. Tem que levar a melhor versão. Não importa se é a primeira, não importa se é a segunda, se é a terceira, se é a quinta, se é a oitava,
tem que levar a melhor versão, porque não existe chance de aprovação se você não levar a melhor versão, entendeu? Senão você tem que deixar muito ao acaso e, pô, não vale a pena. O que eu achei interessante de vocês terem me ensinado era uma pergunta que ela fez para mim e eu tentar unir duas ou três respostas para ela não me perguntar outras coisas, não dar brecha para ela me fazer mais perguntas. Mas ainda assim foi uma entrevista longa, acho que teve uma. Eu tenho quase certeza que foram 10 perguntas que ela me fez, que eu tô lembrado. E ainda assim eu aprendi, né, a reunir as informações para dar uma resposta. Não precisa ser uma resposta longa, mas tem que ser uma resposta completa e coerente. E foi muito importante eu ter aprendido isso pela mentoria de vocês, a ter dado uma resposta para ela não dar brecha a ela fazer mais perguntas. E aí vai ter gente que vai falar assim, então agora eu já sei o que eu tenho que fazer, eu preciso reunir. Aí a pessoa vai reunir um monte de coisa, reúne errado, dá errado. Entendo que primeira aplicação é um caso, segunda aplicação é outra, terceira aplicação é outra, o contexto profissional influencia, o motivo da negativa influencia, o tipo de visto influencia, tudo influencia. Então isso que ele está falando aqui foi o que foi definido como estratégia para o caso dele, que se entendia que ia trazer um resultado melhor. Isso não é uma regra universal. Então, cuidado aí com o tal do faça você mesmo. Senão a galera fica, já sei. Não sabe. Não é porque ela fez essas três perguntas para mim que você sabe responder elas de forma correta. Eu aprendi a responder essas formas de forma mais coerente. Legal. E bom, teve algum momento aqui que você estava na entrevista, o que antecedeu a aprovação? Ela estava só e ficou digitando, de repente peguei. Me conta sobre essa etapazinha. O começo foi bastante perguntas. No meio das perguntas ela pediu um documento, devolveu. Aí depois ela pediu um segundo documento e foi quando ela levou esse documento lá para dentro. Aí ela voltou, continuou fazendo mais umas perguntas e pediu mais um documento meu. Eu entreguei e ela devolveu. E aí ela moeu no computador, vamos dizer assim. Escreveu bastante coisa no computador. E eu lá tenso, sem saber o que estava acontecendo. Teve uma hora que ela ainda estava com o meu passaporte, né? Aí tem uma caixinha do lado, que é onde eles colocam os passaportes aprovados, né? Aí ela pegou meu passaporte, colocou dentro dessa caixinha e continuou escrevendo no computador. Aí foi quando eu comecei a respirar de novo e falar, cara, eu tô achando que foi aprovado. Mesmo essa mulher escrevendo coisa no computador aí que eu não tô nem imaginando o que é, mas eu acho que deu certo, que eu fui aprovado. E aí no final ela falou, parabéns, seu visto foi aprovado. Eu falei, obrigado, bom trabalho. E saí correndo, vai que ela me pedia mais alguma coisa. Pô, parabéns, cara, de verdade, parabéns. Eu sei que não foi fácil, eu entendo que envolve muita coisa, as pessoas não entendem o que é o visto americano, né? Ainda mais agora que você não está indo só viver uma experiência nos Estados Unidos, você está indo encontrar alguém importante para você, o que triplica o peso dessa aprovação. Então, pô, legal demais saber que a Move fez parte disso, né? Porque assim, não é que foi graças à Move que você foi aprovado. Teve muito esforço seu também, e abertura de ouvir estratégia, de ouvir sugestões, de melhorar, de treinar pra caramba. Então, assim, é uma vitória conjunta, mas, pô, é maravilhoso saber que a gente fez parte disso. E, pô, fico feliz demais que você tenha confiado na Move de verdade para poder te ajudar com essa etapa. Obrigado, Cris. Obrigado aí a minha mentora também, que me ajudou. A toda a equipe, na verdade, porque não foi só uma pessoa que me atendeu, então eu fui bem recebido desde o começo. Eu sei que teve o meu mérito, né, que eu fiz tudo certinho, estudei, e realmente estudei bastante ali, questão das perguntas, como saber responder, mas foi essencial ter feito a mentoria de vocês, porque mesmo sabendo responder qual é a minha profissão, eu fui orientado de forma correta de como falar qual é a minha profissão. Então isso foi muito importante. E aí que entra aquele negócio, né? A verdade ela pode ser contada de várias formas e todas elas serem verdades. É só vocês saber qual caminho seguir. Bom, fantástico, cara. Eu te agradeço também por estar aqui, por topar bater esse papo. E para vocês que estão assistindo e vocês quiserem ter a ajuda da Move, seja para tirar um visto de estudante, um visto de turismo, ou até para você que já está nos Estados Unidos com turismo, que mudou de ideia e quer fazer uma mudança de status, ou até estender o período de turismo, bom, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado vai ter um link. Clica, vai abrir o nosso site, você vai colocar nome, sobrenome, e-mail, telefone e o tipo de visto, e envia que o nosso time vai entrar em contato com você pelo WhatsApp, vai te explicar tudo o que você precisa saber, tirar suas dúvidas, te falar como que funciona a mentoria, e acreditem, ninguém faz o que a gente faz. A mentoria da Move ela é muito robusta, a simulação de estratégia ela é muito crítica, porque ela pega, consolida tudo aquilo que foi definido, seja no visto de turismo ou de estudante, e coloca a pessoa extremamente bem preparada para um cenário real de entrevista que considere tudo o que a gente vê acontecer com os últimos mais de 1.000 clientes que nós tivemos e que nós
tabelamos todas essas informações para poder ajudar os clientes futuros. Então, isso dá um grau de inteligência que é impossível você conseguir sozinho. Não importa quantos vídeos você assista, não importa quanto conteúdo você acompanhe. A nossa estratégia está muito atualizada, por isso que a gente consegue ajudar a recuperar casos de 2 negativas no mesmo ano. Então, clica aqui e preenche o formulário que nós vamos te ajudar, beleza? Então, Matheus, é isso, cara. Valeu demais pelo papo. Um abração para você e boa viagem. Gente, ó, um recado para vocês. Não desistam. Mesmo com as 2 negativas, eu não desisti. Peço para vocês também não desistirem. Eu quero que vocês não desistam de forma correta, fazendo a mentoria, correndo atrás. Não é simplesmente falando, eu não vou desistir, mas eu vou tentar de novo, fazendo da mesma forma. Se for feito da mesma forma, eu não teria conseguido. 2 negativas no mesmo ano, inclusive a minha última negativa, ela foi há 40 dias antes da entrevista, então foi bem recente, mas com a mentoria eu consegui, deu tudo certo. Se vocês ouvindo o Matheus, vocês não entenderem que o que a gente está falando é verdade, persiste, dá certo, mas faz por onde. Aí eu já não sei mais o que falar. Então é isso, Matheus. Um abração para você, viu, cara? Obrigado, até mais. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que eu fiz falando sobre as principais diferenças entre quem entra com visto de turismo e quem entra com visto de estudante. Então é só clicar e assistir lá que esse vídeo vai tirar todas as dúvidas que você tiver. Preenche o formulário e conta com a Move. Um abraço, até mais.